Aleluia! A Jesus, o Rei dos Reis, toda a honra e toda a glória. Amigos de casa, Deus abençoe você que está aí participando conosco agora. Nós estávamos aqui num momento aqui bonito na presença de Deus, adorando, preparando o coração, e agora eu vou entrar aqui na mensagem e você vai receber a palavra de Deus. Para quem nunca assistiu um culto da nossa igreja, nós estamos aqui na capital do Vale, na cidade de São José dos Campos. Essa aqui é a sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós estamos situados aqui na Praça Padre João número 200, bem no centro, que é o marco zero da cidade. Se você pegar de qualquer lugar aqui da cidade, você pegar o ônibus, descer na rodoviária velha, no terminal rodoviário central, você atravessou a rua, você está na nossa igreja, e a igreja abre todo dia, segunda, terça, quarta, todo dia ela abre de manhã, só fecha à noite. Nós temos reuniões especiais da semana toda, mas eu sempre falo mais do domingo, porque o domingo é o dia do Senhor. Então domingo nós temos o culto às 7 horas, esse aqui agora você vai participar, é o culto das 10 que nós estamos gravando, e nós temos também às 3 da tarde e às 18 horas no domingo, tá bom? 7, 10, 15 e 18. Venha participar de uma reunião conosco, certamente Deus vai abençoar a sua vida. E agora eu convido você, assim como esses irmãos aqui vão participar desse culto com todo o temor de Deus, você participa da mesma maneira, Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Vou pregando para eles e você está aí, você está com a gente aqui no culto, amém? Vocês estão felizes, né, irmãos? Com a alegria de Jesus. Eu estava conversando com os irmãos antes da gente começar a gravação. Nesses domingos agora nós temos falado sobre o milagre da ressurreição. Irmãos, o nosso Deus é aquele que ressuscita os mortos. Eu tenho falado semana após semana que um dia a trombeta dele vai tocar, ele vai estar nas nuvens, e aqueles que dormiram no Senhor vão ressuscitar primeiro. Depois os que ficarem vivos serão arrebatados. Então a gente tem que entender sobre a ressurreição. E na Bíblia nós temos vários relatos de pessoas que passaram pela morte e voltaram à vida. Nós já falamos aqui sobre o filho da viúva de Sarepta, sobre o filho da Sunamita. Falamos, esse culto não está gravado, mas a gente falou sobre aquele homem que estava morto, foi jogado na sepultura do profeta Eliseu e ele ressuscitou também. Eu gravei uma mensagem no culto anterior sobre o Vale dos Ossos Secos, que também é um milagre da ressurreição. E agora eu queria que a igreja fosse comigo em Marcos capítulo 5. E nós veremos o nosso mestre ressuscitando uma menina de 12 anos que havia acabado de falecer. Amém? Evangelho de Marcos capítulo 5. Vamos lá. Tem muita lição aqui para nós. Algumas coisas vocês já ouviram e outras vocês vão ouvir pela primeira vez. Aquilo que você vai ouvir pela primeira vez, guarda no coração. Amém? Aquilo que você nunca ouviu, pastor, nunca ouvi, você agradece a Deus e guarda. Aquilo que você já ouviu, você guarda também. Eu estava explicando para a igreja no culto anterior, lá em Hebreus capítulo 2, a Bíblia fala, Hebreus capítulo 2, verso 1, diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O que significa? Que nós temos que prestar mais atenção. Atentar com diligência é prestar atenção com mais cuidado. Eu sei que Deus já falou isso comigo, mas deixa eu prestar atenção, deixa eu tomar cuidado. Por quê? Porque se Deus já falou e Ele está falando de novo, não é que Deus está sem assunto. Ele sabe o que você vai viver, porque, irmão, eu não sei o dia de amanhã, você não sabe, mas Deus sabe. Amém? Uma vez o meu pai contou para mim, achei bacana. Diz que meu pai estava frequentando a igreja e um irmão da igreja, não sei se era obreiro ou se era irmão, chegou para ele e falou assim: ô irmão José, vem, nós vamos ter um culto amanhã que vai ser o culto do casamento, para orar pelo casamento, pela vida sentimental. E o meu pai falou para ele assim: irmão, essa daí é a única parte da minha vida que eu não preciso de oração, essa eu estou muito bem. Aí o irmão falou para ele: irmão, não fala isso, hein? Às vezes a parte que você acha que você está mais bem é onde o inimigo vai te atacar. E não é que meu pai e minha mãe passaram por problema, nada disso, mas o conselho é verdadeiro, irmão. Às vezes a pessoa pensa assim: eu já sei tudo sobre cura, eu não tenho que vir num culto de curas. Você não sabe, irmão, o que você vai enfrentar amanhã. Amém? Foi o pastor Jaime que uma vez eu vi contando, que pode ser que eu esteja enganado, que faz muitos anos que eu ouvi ele contar isso, mas se eu não me engano, acho que na época que ele era pastor na Praça da Sé, quando a nossa sede era na Praça da Sé, diz que um dia uma irmã procurou ele desesperada, falando assim: pastor, minha filha está com um problema de enfermidade séria, coisa séria, ora pra gente, por favor. E o pastor muito solícito para atender a irmã, para orar. Aí a irmã falou assim: pastor, eu não entendo, a minha filha
todo culto que ela vem no culto, todo culto ela já sabia o que o senhor ia pregar. O pastor falou assim, como é que é, irmã? Explica isso direito. Não, pastor, a gente estava sentado assistindo o culto, daqui a pouco, o senhor estava pregando, a minha filha cutucava e falava assim, mãe, fica vendo, ó, o pastor Jaime vai citar Isaías 53. O senhor citava. O senhor falava, não, porque verdadeiramente pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Aí a gente ia no outro culto, daqui a pouco ela me cutucava, mãe, fica olhando, ó, o pastor Jaime vai falar de Isaías 53, 4. Daqui a pouco o senhor estava lá, verdadeiramente ele tomou. Pastor, ela já sabia. Aí o pastor falou, irmã, a sua filha não entendeu que todo esse tempo Deus estava me usando para falar para ela se preparar para o que ia acontecer. Se ela tivesse ouvido e entendido, ela não estaria passando pelo que ela passou. Acho que foi mais ou menos isso. Amém, irmão? Se Deus já falou e Ele está falando de novo, não é que Deus está sem assunto. Ele está alertando você sobre algo que você vai passar e você nem sabe. Amém, irmão? Ou para algo que de repente você não vai passar exatamente por já estar preparado. Nós precisamos nos fortalecer, irmão, em Deus. Efésios 6,10 diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Nós temos que estar fortalecidos na força do poder de Deus. E o que é o poder de Deus? Romanos 1,16, Paulo diz assim, eu não me envergonho, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele quem? O Evangelho. Ele é o poder de Deus, 1,16, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmão, na mensagem do Evangelho está o poder de Deus, para curar, para libertar. Então ouça a palavra, amém? Com amor no coração. Aí eu estou falando com vocês aqui de Marcos 5, né? Vamos lá, vamos começar aqui, versículo 21. Marcos 5, 21, vamos lá. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. Olhem para mim, você vê que Jesus passou outra vez, ele já tinha estado ali. Amém, irmão? É o que eu acabei de falar para você. Talvez a gente já passou por aquele lugar, nós já passou essa passagem que o senhor está pregando, eu já li ela não sei quantas vezes. Pois é, mas Jesus está passando por ali de novo, ele está voltando, amém? Se ele está voltando nesse assunto, vamos ficar nesse assunto, vamos aprender tudo que a gente pode aprender. Mas vamos continuar, versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, está morrendo. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Irmão, isso aqui é muito importante. O Jairo, ele não era um homem qualquer. Ele era o principal da sinagoga. Então o que isso significa? Que ele era um homem religioso, um homem importante dentro da religião dele. O nosso texto aqui não fala, mas talvez ele fosse um homem rico. Provavelmente um homem muito instruído. Amém? Mas não adiantou, irmão. Na hora que o negócio apertou, ele teve que ir para Jesus. Isso aqui, irmão, é importante por quê? Porque, irmão, Jesus é a única porta, ele é a única saída para toda pessoa. O homem mais rico desse mundo, irmão, ele não pode escapar da morte se não for por Jesus. Ele é o Salvador, diga amém. E, irmãos, é triste que hoje, de todas as maneiras que a gente pode, que o mundo pode, o mundo está tentando tirar... Sabe, quando eu falo o mundo, é o sistema que Satanás influencia. O mundo está de todas as maneiras tentando tirar Jesus da vida das pessoas, porque ele é a única saída. A Bíblia diz, né, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só quem pode salvar seu casamento é Jesus, irmão. Você pode investir tudo, você pode investir todo o dinheiro. Pastor, eu sou um homem tão romântico, eu dou presente, eu mando rosas, eu mando chocolate, eu lembro das datas. E a mulher, não, pastor, porque eu sou uma mulher tão bonita e bem cuidada, duvido que outra faça por ele o que eu faço. Mas não é isso. Tudo isso aí, o cuidado, o carinho, isso é importante. Mas não adianta, irmão, chega uma hora que é só Jesus. Chega uma hora que é só Jesus. Se a casa não estiver edificada na rocha e a rocha é ele, ela cai. Um dia vem a tempestade e cai. O casamento mais bonito, mais lindo, um dia vira ódio, cai na rotina. Só Jesus é que pode, irmão. Você pode dar tudo para o teu filho, a melhor educação, você pode botar ele na melhor escola que o dinheiro pode pagar, comprar a melhor roupa, você pode, sabe, criar seu filho com a melhor comida.
Não, pastor, meu filho só comeu do bom e do melhor, só vestiu do bom e do melhor, estudou na melhor escola. Mas eu digo para você, se você não der Jesus para ele, você não deu nada. Porque mais cedo ou mais tarde, a morte vai bater na porta. A morte, irmão, não é só a morte física, é o pecado, é o vício, é a prostituição. E aí não adianta, irmão. A melhor educação não resolve, a melhor roupa não resolve. Aí, naquela hora, irmão, é só Jesus. Naquela hora é só Jesus. O Jairo era um homem importante. Mas não adianta, irmão. A riqueza dele, o dinheiro dele, a influência dele, nada daquilo poderia resolver o problema da filha. Amém? Guarde isso no seu coração. Você precisa de Jesus. E o mundo vai fazer de tudo. Satanás vai fazer de tudo que ele puder para tirar você de Jesus. Para fazer você, sabe, achar que você não precisa do Salvador. É uma coisa muito séria. Amém, pessoal? Eu estava brincando ontem, e acabou que ficou coisa séria. Eu estava brincando ontem com os irmãos, eu fui num... Como é que chama que faz para dar coisa pro neném? É chá? O chá de bebê. Eu fui no chá de bebê e estava conversando, a minha esposa estava lá com as irmãs lá, e eu estava conversando com os amigos. E eu falei com eles assim, pessoal, eu estou achando que amanhã eu vou pregar sobre a Branca de Neve. Os irmãos olharam para mim, que história é essa? Eu falei, não, eu estou falando sério. Porque parece que saiu um filme da Branca de Neve agora. Vocês ficaram sabendo que saiu? Quem ficou sabendo que saiu? Quem não está sabendo que saiu? Então não vai assistir, tá? Que é ruim. Estou brincando. Eu não assisti não, nem vou assistir. Mas eu achei engraçado porque é o seguinte, quando eu era criança eu assisti o filme eu assisti o desenho. Quem assistiu aquele desenho da Branca de Neve? Parece que eu estou falando besteira, né? No desenho da Branca de Neve, ela é uma jovem... vamos dizer assim, uma moça pura e indefesa, não é verdade? E um dia o que acontece? Um dia vem a bruxa, oferece o fruto para ela, ela come e morre. E como é que ela se salva? Como é que ela volta à vida? Como é que ela ressuscita? O príncipe vem, beija ela, não é assim? Então um gesto de amor do príncipe salva ela. E por incrível que pareça, olha o que isso representa. Nós somos aqueles que éramos puros até comer do fruto proibido. Aí a morte entrou em nós. E o que nos salvou? Foi quando o príncipe veio e com o amor dele nos resgatou. Amém, pessoal? Só que vocês sabiam que o filme da Branca de Neve agora não tem mais príncipe? Não tem. A Branca de Neve agora não quer mais o príncipe. Ela come do fruto, mas aí não é o beijo do príncipe que salva ela, porque agora, aí detalhe, não é mais príncipe, agora é um ladrão, é um rebelde. Quem que é o ladrão? É o diabo. Quem está entendendo, diga amém. A Branca de Neve agora não quer mais o príncipe, agora ela quer o diabo. Ela não precisa de um salvador. É o que o mundo está querendo dizer. Que agora você não precisa de Jesus, você não precisa... Não, porque eu sou suficiente para tomar minhas decisões. Amém, irmão? Olha para você ver como é que é. Mas não adianta, irmão. Sem Jesus, você não se salva. O homem sem Cristo, irmão, olha para o pastor Alex. O homem sem Cristo, ele é igual o passarinho preso na gaiola. Ele vai se debater, ele só vai se machucar. Ele precisa que alguém venha de fora e abra a porta da gaiola. Cristo é aquele que veio e abriu a porta para nós. Na verdade, ele é a própria porta. Se o homem não for a Cristo, ele não vai ser salvo. Nós precisamos de Jesus. Esse homem era importante, mas ele precisou de Cristo. Amém, irmão? Glória a Deus. Depois você chega em casa e fala, o pastor pregou sobre a Branca de Neve hoje. Aí, voltando lá para o Marcos 5, lá no versículo de número 24, diz assim, e foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Aproveita, irmão, essas oportunidades que você tem para ir com Jesus no caminho. Porque olha para o pastor, no caminho do milagre, olhem para mim, enquanto você está caminhando com Jesus, para você receber a sua bênção, no caminho você vai aprender com ele vai te ensinar muita coisa. Diga amém. Quando parecer que parou, você está andando, você está na expectativa, vai acontecer, de repente parece alguma coisa que atrasa, fica em paz. Porque aquilo ali não é um atraso, aquilo ali é uma lição. É um momento do caminho que você precisa passar por ele para aprender algo. Aí no capítulo 5, no versículo de número 25, vai dizer assim, ó, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior,
ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dentre a multidão, tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. É a mesma história. Os médicos não puderam ajudar aquela mulher. Por favor, não estou aqui para falar contra os médicos, muito pelo contrário. Se o nosso Deus é o Deus da cura, porque Ele é Jeová Rafa, Ele é o Senhor que nos sara, amém? Então todo médico está fazendo a obra de Deus. O médico que trabalha para salvar uma vida, ele não é contra Deus, ele é um cooperador de Deus, amém? Agora, uma coisa todos sabem, inclusive o próprio médico sabe. O médico sabe que ele tem um limite. Vai ter um momento em que nem todo o estudo dele, nem toda a capacidade dele vai resolver o problema. Amém, irmão? Tem coisa, pessoal, olha para o pastor Alex. Chega um momento na vida em que o homem mais rico e o homem mais pobre, eles estão no mesmo nível. Chega uma hora que o médico vai falar: eu não posso fazer mais. Talvez aquele que tem dinheiro, talvez ele vai poder receber um outro tratamento, mas não adianta. Chega uma hora que também vai ter um limite para ele. O médico também vai dizer: olha, eu fiz o que eu podia. Não tem mais tratamento, não tem mais remédio. E o homem mais rico, ele vai poder dizer: não, mas eu tenho dinheiro. Não, mas não é questão de dinheiro. Como é que você vai comprar o que não existe? Amém, irmão? Existem recursos que não existem nesse mundo, mas eles existem no céu. O nosso Senhor possui todo o recurso. Essa mulher também estava na mesma situação. Ela também já tinha gastado tudo que ela tinha. E a Bíblia diz que antes indo a pior, então ela não melhorou. Agora era só Jesus, amém? Só que essa mulher nos dá uma lição de fé poderosa. Porque a Bíblia diz que ela rompe a multidão para tocar na orla da veste do Senhor Jesus. O último versículo que nós lemos, o 28, diz assim: porque dizia, isso aqui é importante, irmão, dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Irmão, tudo que nós recebemos de Deus, você sabe disso, nós recebemos pela fé, amém? A fé, ela tem algumas coisas que ela provoca em nós. A fé tem alguns sintomas. Em Marcos capítulo 2, versículo 5, tem aquele texto que fala que 4 amigos pegaram um paralítico e levaram para Jesus. Marcos 2,5 diz assim: e Jesus, vendo-lhes a fé. A fé é uma coisa que dá para você ver. E como que você vê a fé? Você vê a fé da pessoa na paz que ela tem. Porque a paz é um sintoma da confiança. Romanos 5,1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você tem fé, você tem paz. Você está tranquilo, você sabe, Deus está no comando. Amém? Quando você não tem fé, você não tem confiança. Eu já contei aqui para os irmãos que uma vez, não vou contar quando foi, nem quem foi, pelo amor de Deus. Mas um dia eu fui para São Paulo, eu acho que não foi uma vigília, foi um programa de rádio que eu fui fazer de madrugada, e virei a madrugada até umas 4 horas. E de manhãzinha a gente tinha uma reunião de pastores. Então eu virei na madrugada e de manhã tive uma reunião. Na hora que eu estava indo embora, eu estava muito cansado. E eu dei carona para um amigo. Esse amigo ele só tinha ido de manhã, ele não ficou na madrugada. Aí eu falei com ele, falei: rapaz, eu estou tão cansado, eu estou dirigindo aqui, eu estou vendo duas linhas aqui na minha frente. Ele falou assim: então encosta o carro que eu levo, porque eu estou descansado. Eu falei: fiquei tão feliz, irmão. E eu tenho uma coisa, eu para dormir, irmão, nossa, eu tenho um dom, sabe? É bonito, irmão. Dá orgulho, viu? Eu vou falar para você. Às vezes eu estou no banheiro, escovo o dente, eu acho que eu já volto meio que dormindo. Verdade, eu sou assim, eu sou uma benção nesse ponto aí. Se eu estiver conversando com você, eu estiver com sono, eu durmo na tua frente, assim, não é... Sei lá. Irmão, eu já tava imaginando, eu vou sentar aqui, eu vou acordar só em Suzano. Nossa, eu conto onde foi. Tudo bem. Mas amém, foi quando eu estava lá. Eu falei: rapaz, eu vou acordar só lá em casa agora. Irmão, quando eu sentei no banco e esse meu amigo pegou, do jeito que ele saiu com o carro assim, irmão, o sono foi embora na hora. Esse meu amigo era um grande homem de Deus, mas como motorista ele ficava devendo, irmão. Gente, eu acho que até hoje está a marca da minha mão aqui no... Não teve quem conseguiu tirar aquilo, irmão. Eu segurei aqui assim, irmão, na hora o sono foi embora. Ele dirigindo, ele falou assim: mas você não estava com sono? Eu falei: pois é, rapaz, passou. Fiquei com medo. Amém? Né, irmão? Eu quero ir para o céu, mas não agora, né, irmão? A mulher está nova, bonita, ainda eu quero aproveitar mais um tempo ainda.
Aí, gente, olha para o pastor, o que eu quero que você entendeu? Na hora o sono foi embora. Irmão, quando você está na fé, você tem paz. Diga amém. Outra coisa, quando você tem fé, você é perseverante. Hebreus 10:38 diz, Hebreus 10:35, põe para mim, diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência. Paciência significa perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aí o 37 diz: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará. Aí o 38 diz: mas o justo viverá, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, fala em voz alta, está escrito ali, vai. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que para a conservação da alma. Ou seja, nós não somos daqueles que voltam atrás, nós somos daqueles que olhamos para frente e a gente segue. Amém, Jesus? Amém, pessoal? Quem tem fé persevera. Então, a fé faz você ter paz, confiança. A fé faz você perseverar, diga amém. E olha para o pastor, a sua fé molda as suas palavras. Quem tem fé, ela sempre vai falar de maneira positiva. Vai acontecer, já aconteceu. Aquela mulher, ela sabia, é só eu tocar nele que eu vou ser curada. Então, ela estava doente, mas ela já estava assim, eu vou tocar nele e vou ser curada. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, quem tem fé, ele fala da bênção antes da bênção acontecer. Ele não fica assim, quem sabe, vamos lá para ver se acontece. Não, ela sabia, é pôr a mão nele, eu sou curada. Quando uma pessoa tem fé, ela já sai de casa dizendo, hoje eu estou indo para a igreja e vou voltar com a minha bênção. Quem está entendendo, diga amém. Quando a pessoa não tem fé, vou lá ver se funciona alguma coisa. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Essa mulher, ela dizia consigo. O que você anda dizendo com você? Porque às vezes a gente fala com a gente, né? Falamos ou não falamos? E na Bíblia também as pessoas falavam com elas. O salmista ele escreveu: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, ele está falando com ele. Por que eu estou assim? Por que eu estou abatido? Por que eu estou tão desesperado? Ele está falando com ele mesmo. Amém, irmão? Quando você tem fé, você fala com você. Você já vai no caminho dizendo, hoje é a minha bênção, hoje é o meu dia, hoje vai acontecer. Amém, irmão? Essa mulher dizia consigo, se eu tão somente tocar na orla da veste dele, sararei. E aí o versículo de número 29? Isso, 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curado daquele mal. Olha que lindo, irmão. Pela lei de Moisés, uma pessoa impura, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela era considerada impura. Durante o tempo do período menstrual, a mulher tinha que ficar separada. Naqueles dias ela era considerada impura. O marido não podia nem se chegar para ter relação com ela, e eu acredito que isso até fica para os nossos dias, porque a Bíblia fala lá em Atos 15 que a gente tem que se abster do sangue. Tem gente que entende isso só para a questão da comida. Eu acho que isso se aplica até na vida de marido e mulher. Marido e mulher pode ter a vida deles de intimidade todo dia, serem felizes, amém? E tem que ser em nome de Jesus, amém? Mas eu acho que durante aquele período ali, a mulher tem que se separar e o marido se dedica à oração, amém? Nada vai impedir os dois de se amar, de se abraçar, de ter carinho, mas a intimidade é bom se separar naqueles dias. Ela era considerada impura, mas não era só a mulher no período menstrual. O homem que tivesse algum tipo de corrimento, a pessoa que tinha algumas manchas na pele, todo tipo de doença de pele era de certa forma considerado um tipo de lepra. Então a pessoa era considerada impura, a roupa dela era impura, ela não podia comer no mesmo prato, não podia usar o mesmo talher. Essa mulher era considerada impura. Mas olha que coisa bonita, ela entendeu, se eu tocar em Jesus, ele não vai ficar impuro, eu é que vou ficar pura. Amém? Aqui aprenda isso, irmão. Porque às vezes o diabo engana você falando assim, eu não vou para a igreja porque eu estou sujo. Deixa eu explicar para você. Se você vier para a igreja sujo, você não vai sujar a igreja. Amém? Você não vai sujar o Senhor. Pelo contrário, Ele vai limpar você. No dia que você está ruim, que você está sujo, aí que você tem que vir. Porque se você ficar em casa, você está sujo, você vai se sujar mais ainda. Porque o diabo vai falar para você, você já está sujo mesmo? Rola na lama.
Aproveita. Você já pecou mesmo? Irmão, e é a maior loucura. Se você pecou, você não tem que rolar deixa eu aproveitar. Não, você não tem que aproveitar nada. Amém, irmão? Quando você peca, você está correndo um perigo muito grande. Cada minuto que você está em pecado, cada minuto que passa é um minuto, é como se tivesse uma porta aberta. Amém? Vou dar um exemplo para você. Imagina, vou dar um exemplo. Imagina que você está num lugar, tem uma porta, amém? E quando você dá uma curiosidade, ali está escrito, não abra, perigo, amém? Mas imagina que você, num momento de curiosidade, você foi lá, deixa eu ver o que tem, e você abriu. Quando você abriu a porta, você descobriu que ali do outro lado tem uma coisa perigosa, tem um cachorrão daqueles que come ser humano, sabe? Tem uns irmãos que criam aqui uns bichos, você tem que dar 2 por dia para alimentar ele, uns bichos grandes. Você sabe que, olha para mim, você abriu a porta, ele está ali deitado, amém? Mas você abriu a porta, ele levantou e olhou para você, como quem diz, petisco, ele está ali, ó. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Irmão, você abriu a porta, viu que o bicho está ali do outro lado. Aí você vai, não, deixa eu deixar a porta aberta para ver se ele vem. Você vai fazer isso? Irmão, você vai fechar a porta correndo. Você sabe o risco que você está? Quando você peca, você abriu a porta para o diabo. Ele está ali, irmão. O missionário R.R. Soares ensina qual é o melhor momento para você pedir perdão pelo pecado, logo depois do pecado. Não devia ter aconteceu na mesma hora, Deus me perdoa, mas na mesma hora. Porque se você deixou 1 minuto, o bicho está ali, ele viu a porta aberta. Quem está entendendo, diga amém. Ele vai aproveitar a porta aberta, ele vai te atacar. É no momento que a porta está aberta, irmão, que o inimigo vem e coloca uma enfermidade no seu corpo. Que ele entra na tua casa e planta a semente dele, na tua família, no teu casamento. Aí você fica, puxa Deus, quando foi que isso aconteceu? Foi naquela brecha que você abriu e não fechou logo. Fecha o mais rápido. Amém? Pastor, eu pequei. Agora você não vai rolar na lama coisa nenhuma. Você vai correr para Jesus, porque o seu pecado não vai sujar ele, mas a santidade dele vai santificar você. A pureza dele vai limpar você. Diga amém. É igual, olha para o pastor, é igual aquele produto de limpeza que você coloca ali uma gotinha ali, ele já deixa a água limpa, já branqueia a sua roupa. Irmão, ele tem todo o poder para limpar você e você nunca vai sujar ele, irmão. Nenhum pecado que eu cometa tem o poder de sujar o meu Senhor. Nenhum. Mas um pouquinho do poder dele, do amor dele, da misericórdia dele pode me limpar completamente. Se eu só tocar, eu só preciso encostar nele, a santidade dele vai me santificar. A pureza dele vai me purificar. Diga amém. Toque em Jesus hoje. Você não vai ficar sujo, não. E Jesus, irmão, ele parou por causa dessa mulher. No capítulo 5, versículo de número, me ajudei, 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Irmão, aqui tem lições muito importantes. Deixa eu correr um pouquinho, mas não posso deixar de falar para você. Primeiro, Jesus tinha uma consciência da unção dele. Ele sabia que alguém tinha tocado nele, que tinha saído unção dele. Irmão, nós temos que chegar no ponto de saber se nós temos unção, se nós não temos, quando a gente precisa buscar mais. Amém, irmão? A gente tem que ter essa consciência. Tem cristão, irmão, que vive sempre no limite, do mínimo. Uma hora, irmão, uma hora para. Eu já falei aqui para você, não é a estrada ruim que faz o carro parar. É o tanque vazio. A estrada pode estar toda esburacada, se o seu tanque está cheio, você vai. Amém? Agora, a estrada pode ser um tapete, o tanque está vazio, uma hora ele vai parar. Você pode estar numa caminhada turbulenta, mas você está cheio de Deus, você vai chegar no final. Amém, irmão? Agora a vida pode estar uma maravilha para você. Você pode ter o melhor marido do mundo, os filhos mais bonitos, a casa mais linda, estar ganhando dinheiro, congregar na melhor igreja. Seu tanque está vazio, uma hora você para, você desanima. Você tem que estar cheio. Jesus sabia, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ele tinha consciência. E aí o nosso irmão Pedro, ele fala: mas Senhor, está todo mundo te tocando, que história é essa? Tem gente que acha que está tocando em Jesus e na verdade nunca tocou.
Quando você toca nele de verdade, você extrai dele o poder. Amém, pessoal? O nosso culto a Deus não pode ser só o culto das emoções, ele tem que ser o culto do poder. Se Jesus está aqui, alguma coisa vai acontecer. Amém, irmão? O enfermo vai ser curado, o demônio vai sair, você vai ser cheio do Espírito Santo. O culto que você participe, que é um culto verdadeiro onde Jesus está, ele toca em você e você muda. Você não vai só vir e participar de uma reunião religiosa, você vai sair daqui melhor, transformado. Amém, irmãos? Aí a gente continua, capítulo 5, versículo de número 32. E ele olhava ao redor para ver quem isso fizera, e a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele, disse toda a verdade, e ele disse: filha, a tua fé te salvou. É a sua fé, irmão. Ele tem todo o poder, mas você tem que ter a fé. Vá em paz e ser curada desse teu mal. Que lindo. Aí o 35 diz: e estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Você vai ouvir isso aqui de vez em quando. Alguém dizendo para você assim: olha, já acabou, não tem mais jeito. Para que enfadar o mestre? Uma vez isso faz muitos anos, eu era solteiro, estava lá pastoreando lá em Campos do Jordão. Tinha um lugar que sempre à noite eu ia para comer. Morava sozinho, às vezes estava lá, dava preguiça de esquentar comida, eu ia lá comer um lanche lá. E eu fiz amizade com o rapaz, com o senhor que cuidava lá, sempre chegava lá, conversava, fui evangelizando ele. Um dia eu estava comendo, ele estava um pouquinho mais tranquilo, ele veio e sentou comigo e falou assim: pastor, posso conversar com o senhor? Eu falei: pode. Ele começou a chorar, irmão, mas chorava. Um senhor já de uns 60 anos e chorava. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou assim: pastor, eu tenho vergonha de Deus. Eu falei: vergonha? Mas por quê? Ele falou assim: pastor, olha, você vê como é que é. Ele falou assim: pastor, Deus é tão ocupado. Ele tem que cuidar do mundo inteiro. Mas às vezes eu preciso de umas coisas. Eu tenho vergonha de falar para ele o que eu preciso. Eu falei: mas não tenha. Ele falou assim: por que não? Eu falei: o senhor é pai? Eu falei: sou. Eu falei assim: fala uma coisa. O senhor tem muita coisa que o senhor tem que cuidar aqui. Mas se o seu filho precisar, você não larga tudo para ir atrás do seu filho? Claro. Eu falei: então Deus é a mesma coisa. E Deus te ama muito mais do que você ama o seu filho, sua filha, não lembro mais. Irmão, você não está enfadando o Senhor. Tem uns irmãos nossos que, por falta de sabedoria, eles pregam quase como se você tivesse que viver uma vida de miséria, de doença, de sofrimento, para não encher esses crentes vão na igreja só para pedir bênção. Irmão, ninguém está vindo aqui para pedir bênção. A gente vem para servir a Deus. O objetivo do culto não é receber, o objetivo do culto é dar. Você vem para oferecer a Deus a sua vida, a sua oferta, a sua adoração, diga amém. Só que tem uma coisa. A Bíblia diz que se nós nos aproximamos de Deus, nós temos que crer que Ele é galardoador. Vocês já leram isso? Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, Hebreus 11:6, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Amém? Nós estamos aqui porque cremos que Deus existe. Quem crê? Olha só. Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é galardão? É recompensa. Irmão, ter fé não é só crer que Ele existe. Não, eu creio que Ele existe, eu vim aqui para adorar, amém. Eu vim aqui para adorar também. Mas eu creio que Ele vai me galardoar, que Ele vai me abençoar, que Ele vai me recompensar. Amém, irmão? Ninguém está enchendo a paciência de Deus em buscar a bênção. Pelo contrário, o Senhor Jesus nos incentiva a buscar. Se você vai lá para Mateus capítulo 7, versículo 7, você vai ver o Senhor Jesus falando: quem pede, recebe, quem busca, encontra. Pedi e dar-se-vos-á, buscar encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Aí é o 8. Porque aquele que pede, recebe. Amém? O que busca, encontra, e ao que bate. Aí ele vai falar: qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão seu filho lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Aí ele diz: se vós, pois, sendo maus, versículo 11, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará bens aos que lhe
Irmão, se você for a Deus, você não está enfadando, você não está chateando. Deus não está lá vem ele de novo. Não. Ele quer te abençoar. A Bíblia fala, irmão, que a alegria do Pai é abençoar você. Amém? Então eu vou e tudo que Deus tem para mim eu quero. É igual o missionário canta, tudo que Deus tem para mim eu quero. Amém, pessoal? E vocês querem também? Amém. Porque se vocês não quiserem, Deus pode dar o de vocês para mim também. Quem quer? Tudo que Deus tem para mim eu quero. Quem quer? Pastor, mas tem o outro lá que não quer. Se ele não quer, o problema é dele, irmão. Eu quero. Diga a glória a Deus. Tudo que Deus tem para mim eu quero. Não quero nada para minha glória, eu quero tudo para a glória de Deus. Deus é glorificado quando eu sou abençoado. Aqueles homens chegaram para o Jairo e falaram: Jairo, esquece, morreu. Não perturbe mais o mestre, não enfade mais o mestre. E o Senhor Jesus concorda com eles. Não, Senhor, é verdade, Jairo, não dá mais não. Jesus falou isso, irmão? Olha o Senhor Jesus falando, 37, perdão, eu pulei. 36. E tendo Jesus ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. É para você essa palavra, não temas. 37. Não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Lição importante para você, irmão. Tem hora que você tem que saber ser um pouquinho seletivo. Amém? Tem pessoa que pode ir com você para... Tem lugar que você vai que você pode levar qualquer pessoa. Mas tem lugar que você vai que não é qualquer um que você pode levar, irmão. Tem missão que você precisa ter a pessoa certa do teu lado. Amém? Tem gente que se for com você, dependendo da missão, ela vai te atrapalhar na fé, ela vai desanimar você. Então, é importante, guarda isso aqui, que isso aqui vai fazer diferença na sua vida. É importante que você tenha bons amigos de oração. Tem crente que não tem nenhum. Você tem amigo para ir para o shopping, você tem amigo para ir para a praia. Se você pegar agora lá no WhatsApp, vontade de descer para o litoral, tem uma galera. Mas talvez, se você falar assim, estou precisando de alguém para orar comigo, talvez você não tenha um. Você precisa ter, irmão. Até o Senhor Jesus tinha aqueles para ir com ele para essas missões. Ele parou a multidão: agora vocês ficam aqui, eu vou, vem comigo Pedro, Tiago e João. E foram com ele. Tem amigos para orar com você. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Algumas coisas que Jesus fala, às vezes parece que não faz sentido para nós, né? Jesus chega na casa, sabendo que a menina estava morta, e ele diz: por que vocês estão tristes? A menina não está morta, ela está dormindo. Só que eu quero que você entenda uma coisa: mesmo que aquilo que Deus fala não pareça fazer sentido para você, nunca despreze a palavra de Deus. O versículo de número 40 diz assim, e riam-se dele. Tem gente, irmão, que ri de Jesus. Se eu chegar aqui, irmão, e eu ficar aqui olhando para vocês e falando: não, irmão, porque vocês são tudo pobre, né, irmãos? A vida de vocês está difícil. Eu vou pedir para os obreiros passar a sacolinha, bota a moedinha aí. Se eu ficar falando assim, irmão, eu estou profetizando, eu estou declarando na tua vida que você não tem condição, eu nunca vou fazer isso, irmão. Pode estar a pior crise, eu sempre vou chegar aqui e vou olhar para vocês e vou falar que vocês são ricos, que vocês são abençoados, amém? Porque vocês são, amém? Agora, posso dizer, tem gente que escuta isso e ri. Esse pastor é engraçado. Não, eu não estou brincando. Pode ser até que eu fale num tom de alegria, mas toda vez que eu falo isso, eu falo sério. Eu sei que Deus está abençoando você. Quando eu falo aqui no culto, irmão, vai ter alguém que vai dar uma oferta de 10 mil hoje. Às vezes tem gente que ri, o pastor está brincando. Não, é sério. Tem gente aqui que vai prosperar tanto que 10 mil vai ser a oferta normal dela. Vai ser o trocadinho. Hoje eu tomei sem dinheiro, hoje eu só tenho 10 mil para dar. Você recebe, irmão? Só que aí que eu estou falando, tem gente que ri por dentro. Não ria. A Sara riu quando os anjos falaram que ela ia ser mãe. E ela achou que não sabia. O anjo falou, ela estava lá dentro da tenda dando risada lá: eu vou ser mãe agora. E o anjo falou: por que a Sara riu? Quando ela escutou, ela saiu para falar: ri não. Não diga que você não riu, porque você riu. Vocês já leram isso na Bíblia? Não ria de Deus quando Deus fala, irmão. Sabe por quê? Se você rir, você vai perder. Olha só, 40. E riam-se dele. Porém, ele tendo-os feito o quê? Todo mundo que riu, Jesus mandou sair.
Se você não levar Deus a sério quando Ele fala, você vai ficar de fora. O milagre vai acontecer, mas você não verá. E eu quero ver o milagre, irmão. Eu quero tanto ver Deus fazendo na minha vida. Você quer ver Deus fazendo na sua vida? Então não ria dele não. Amém? Ele está fazendo uma obra grande na sua vida hoje. Ele está prosperando gente aqui, está curando gente aqui, está abrindo porta. Você vai rir ou você vai tomar posse da bênção? Quem está tomando posse? Amém? Se você rir, seja de alegria. Glória a Deus. Amém? Mas não ri de como quem diz assim, não ria não. Deus é poderoso para fazer. E tendo-os feito sair, leve Deus a sério quando Ele fala. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada, tomando a mão da menina, disse, Talitá cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou. Glória a Deus. Irmão, Jesus vai levantar muita gente na tua casa. A palavra de Jesus tem o poder, diga amém. Louvado seja Deus. E a menina se levantou. Aí tem uma coisa bonita aqui, ó. Pois já tinha 12 anos e assombraram-se com grande espanto. Eu quero terminar falando isso. Tem gente que é esperado dela que ela se levante e ande. A Bíblia fala que a menina levantou porque ela já tinha o quê? 12 anos. Irmão, de uma menina de 12 anos você pode esperar algumas coisas já, pode ou não pode? Uma menina de 12 anos já sabe andar, sim ou não? Sim. Um bebezinho, eu tenho meu menino de 6 meses, eu posso esperar que ele levante e ande? Não. Mas o meu menino de 2 anos, ele levanta e já anda. Amém? A gente tirou ele do quarto, colocou ele no quartinho dele, dá aquela dorzinha no coração, né? Porque está acostumado, ele é nenenzinho, deixava ele ali, mas agora ele tem o quartinho dele. Aí esses dias eu estava na missão, a Daiane ligou para mim e falou assim, olha quem veio me acordar, e mandou uma foto dele lá. Ele acordou e foi para o nosso quarto lá, abraçou ela, mamãe, acorda. Amém? Glória a Deus. É a vida, amém? Agora, eu tenho um menino de 10 anos, vai fazer 11 agora esse mês. Eu já espero alguma coisa dele. Eu sei que às vezes parece até um pouco chato você pegar no pé, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas sabe o que é? Tem coisas que pelo tempo Deus espera que você faça. Eu tenho mais de 12 anos. Com Jesus eu já tenho 25. Tem algumas coisas que pelo tempo já é esperado que eu faça, irmão. Me perdoa o que eu vou falar. Não quero que ninguém fique chateado, não. Mas pelo tempo que eu tenho no Evangelho, eu já tenho que ter aprendido algumas coisas, irmão. Eu não estou mais em tempo de ficar... Onde é que está o livro de Salmo mesmo? Eu sou crente há 25 anos. Quem está entendendo, diga amém. Isso aqui para mim já tem que ser assim, natural. A palavra de Deus para mim, ela tem que estar na minha boca. É o que eu estou falando. Eu não sou um crente que começou ontem. Eu creio que pelo meu tempo Deus já espera alguma coisa de mim. Mas tem gente que o tempo passou e ela está igual quando era no começo. Ela está na igreja há 20 anos, há 30 anos, mas pergunta para ela da Bíblia, ela não sabe nada. Pergunta para ela da vida dela de oração, ela não avançou. Já era para Jesus levantar ela e ela andar, mas ela ainda não sabe nem andar sozinha. Irmão, hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você, Ele está te ressuscitando. Mas Ele não está ressuscitando você para você voltar para o colo, Ele está ressuscitando você para você andar. Para que Jesus está trazendo você para a vida? Sabe para quê? Para você servir. A sogra do Pedro não estava morta não, ela estava ruim. Mas quando Jesus curou ela, a Bíblia diz que ela levantou e foi servir. Amém? A mulher estava boa, não, eu estou bem, mas deixa eu ficar na cama. Não, eu estou bem, agora eu vou passar um café, eu vou fazer um almoço para Jesus, diga amém. Jesus está ressuscitando você para você levantar e andar, para você fazer alguma coisa, para você servir na obra, para você ser bênção. Amém, irmão? Algumas pessoas vão servir na igreja, mas outras não, mas em todo lugar nós temos que fazer a vontade de Deus. Irmão, vamos orar, que eu já falei bastante, fica de pé. Amém? Deus é bom, pessoal, e Ele está abençoando você aqui hoje. Quem crê na bênção, diga glória a Deus. Você crê que você vai sair daqui hoje com um milagre? Então levante as mãos para o céu, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cante assim comigo. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz.
tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra remover, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, remove a minha pedra. Aleluia. Me chama pelo nome. Muda a minha história, muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Faz um milagre. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita. Tu és a própria vida. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor, de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver. Uma história de poder. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Remove a minha pedra. Oh, glória a Deus. Chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Aleluia. Levante as suas mãos aqui na direção do altar. Levante o teu rosto para o céu agora. Ainda que pareça que a morte tem prevalecido, o Deus que é o Senhor, o autor da vida, Ele está dizendo a você agora: levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Oh, aleluia. Ele é contigo. E a morte não vai prevalecer sobre a tua vida. Em nome de Jesus, aleluia. Declare comigo, levante, aleluia. Levante os seus olhos, veja o sobrenatural. Oh, glória a Deus. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal, não morrerei enquanto a promessa
promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Receba a bênção agora. E como ministro de Deus eu digo: sejam ressuscitados os seus sonhos. A pedra que impediu o milagre de acontecer está sendo removida agora. A mágoa do teu coração, o ressentimento, a dúvida, sai de você em nome de Jesus. E agora, meu irmão, eu declaro que você está voltando para a vida. O Senhor Jesus pegou aquela menina pela mão e disse: Talitá cumi, levanta, menina. E ela levantou. Eu digo a você, você está se levantando, irmão. E não é para ficar parado não, é para andar, é para correr, é para chegar longe. O Senhor espera de você. Se você estava morto nos seus pecados, lembre do que você ouviu hoje. O seu pecado não suja o Senhor, mas a pureza dele te torna puro. A santidade dele te santifica. Seja santificado agora. Seja perdoado em nome de Jesus. Se levante para viver o sobrenatural. Como ministro de Deus, eu abençoo a tua vida. Eu repreendo todo o mal na tua casa, na tua família, na tua saúde. Toda enfermidade, toda miséria, toda maldição seja quebrada. Aonde houver um demônio, eu digo a ele: saia, vai embora. E a igreja vai mandando embora agora. A igreja vai dizendo: sai da minha vida, sai da minha família, sai da minha casa. Todo mal, todo espírito da morte, vai embora em nome de Jesus. E você toma posse da bênção agora. Receba o milagre, é o dom de Deus que te traz a vida. Oh, aleluia. Cadê aquele glória a Deus? Cadê aquele glória a Deus? É hora de voltar à vida, irmão. Oh, é o Espírito de Deus que vem. Oh, aleluia, para te ressuscitar. Oh, ribalaba, chorabala, cantalabala. E agora toda a igreja seja cheia do Espírito Santo. Todos recebam, recebam. Shebalaba, cantalabala, xerabalaba. Cadê aquele glória a Deus? Rebalabalaba, shebalaba, clamanabalaba, shebalaba. Receba o milagre, receba a bênção que você precisa. Receba o toque do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Ribalaba, shebala, clamanabalaba, clamanabalaba, shebalabalaba. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Oh, diga glória a Deus. Mais alto, mais forte, glorifique. Levante as mãos e diga obrigado, Senhor. Oh, tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor, de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Diga glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Oh, você vai viver uma história de poder.
Receba a bênção de Deus na sua vida agora. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Diga: eu recebo a vida de Deus na minha vida. Amém. Olha para o irmão do lado e profetiza uma bênção na vida dele. Fala: irmão, hoje você está saindo daqui muito abençoado. Quem crê aí, diga glória a Deus. O marido aí, dá um abraço na esposa. Jesus está mandando vida aí agora. Toma posse, receba aí, em nome de Jesus, diga glória a Deus. Amém. Pode sentar, irmãos, Deus nos abençoe. O pessoal de casa, fiquem com Deus. Um abraço para você, seja abençoado.